Ok. Então, a nossa aula hoje é sobre genética de populações. Eu vou passar o conteúdo aqui para vocês de genética de populações, mas o que nós vamos ver mesmo nessa parte é uma introdução, porque a genética de populações é muito mais complexo do que isso, tá? Só para vocês terem uma ideia da complexidade, eu vou mostrar um negocinho para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Isso aqui, ó, é genética de populações, tá? Beleza? Então não é só isso que vocês vão ver, não, tá? Que nós vamos ver na aula hoje, é bem mais do que isso, diga-se de passagem, ok? Então é o seguinte, nós vamos começar com a parte teórica e depois eu tenho os exercícios para vocês, são exercícios simples para a gente resolver e eu vou deixar um no final para vocês fazerem e me enviarem como tarefa, tá? Qualquer dúvida, gente, vocês podem abrir o microfone, podem perguntar, tá bom? Sem nenhum problema. Se quiserem ligar a câmera também, fiquem à vontade, tá? Mas olha só, vamos lá então. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Só resolver uma coisinha antes. Ok. Então, o que é essa genética de populações? A genética de populações, de modo geral, ela vai estudar a frequência dos genes em uma dada população, tá? Mas, para a gente começar a falar disso, a gente vai primeiro definir o que é população. E eu posso estar muito enganado, mas o livro de vocês tem um conceito errado. Eu não me recordo aqui de cabeça, mas eu acho que está errado o conceito de populações. Eu acho que o livro definiu espécie, tá? Eles falam assim, mas como é que confunde conceito de espécie com população? Gente, espécie tem, se eu não me engano, são 27 conceitos diferentes para a espécie, tá? Então, parece uma coisa muito fácil, mas não tem nada de fácil, não. É até bem complicado, às vezes, definir uma coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que população é um grupo de indivíduos que habitam de uma mesma espécie que habitam numa determinada área, né? E que eles têm essa capacidade de gerar descendentes viáveis e férteis, né? Então, quando a gente tem esses indivíduos de uma mesma área, né, que são capazes de gerar descendentes, esses descendentes são férteis. Por que fala viáveis e férteis? Viáveis é que o descendente sobreviva, que o descendente tenha condições de chegar à fase adulta, isso é ser viável. E férteis no sentido de deixarem descendentes, tá? Porque quando a gente sabe que existem alguns cruzamentos que, embora deixem descendentes viáveis, eles não são férteis. Por exemplo, quando se faz um cruzamento entre a mula e o burro, né, você tem o jumentinho, né? O jumentinho, ele não é fértil, né? Ele é viável, mas ele não é fértil, tá? Então, para ser população, eles têm que estar numa mesma área. Por isso que a gente refere o conceito de população assim, a população de Tângara da Serra, a população de Nova Olímpia, a população de Barra do Bugres. De uma certa forma, ele está baseado no conceito biológico de população, tá? E aí a gente tem um outro conceito importante, que é o conceito de pool gênico, ou conjunto gênico. O que é isso? Se você for pegar o que está escrito aí, ele vai dizer que são aqueles alelos contidos na população, ou seja, os alelos totais dos indivíduos que estão numa população e que, por conta disso, se cruzam em algum momento, né? Então, o que quer dizer que os alelos se cruzam? Com a população de indivíduos de mesma espécie, e esses indivíduos eles têm pelo menos a potencialidade de se cruzar e gerar descendentes viáveis e férteis, em algum momento eles podem se cruzar, e eles vão se cruzar, né? Porque os alelos, eles estão distribuídos na população. A não ser que você tenha casos muito específicos, você não vai ter um determinado alelo naquela população, tá? Ah, mas existe isso? Existe.
sim, nós temos casos específicos de alelos que são restritos a uma dada população, ou alelos que foram excluídos de uma dada população, tá? Então, o conjunto gênico ou pool gênico é quando você pega todos os genes daquela população, tá? E observa todos esses genes em conjunto. Isso é chamado de pool gênico, tá? E aí, nós temos dentro desse pool gênico, né, a possibilidade de calcular a frequência gênica, ou a frequência alélica nesse caso. Por que a gente chama de frequência alélica? Porque os genes, eles têm mais de um alelo, né? Se você tem um gene dominante e um gene recessivo, são dois alelos. É um alelo dominante e um alelo recessivo, na verdade, tá? Então, a gente calcula a frequência alélica. O que é isso? É a frequência ou a quantidade de vezes, vamos colocar de uma maneira mais simples, que esse alelo vai estar presente na população, ou seja, a frequência do alelo dentro daquela população. Então, a gente calcula isso em forma de porcentagem, tá? Então, você pega lá, numa população eu tenho 1.000 indivíduos e eu sei que o gene Azinho está presente em 52% da população. O gene Azinho não, o gene Azão, por exemplo, em 52% da população. Isso quer dizer que o gene Azinho está presente em 48% da população, né? Então, quando a gente fala de frequência alélica, a gente está calculando a porcentagem de um alelo na população, dentro da população, tá? A frequência genotípica. Percebam que as coisas são diferentes. A frequência gênica, a frequência alélica aqui, é a frequência de um alelo. A frequência genotípica se refere a genótipo. O genótipo, ele depende de 2 alelos no mínimo, tá? Quando é monogênica. A gente tem casos de características gênicas, de genótipos, que dependem de muito mais que 2 alelos, tá? Mas vamos imaginar aqui, o que é a frequência genotípica, então? Se a gente pensar lá nas ervilhas do Mendel, lá para ficar mais fácil, que todo mundo tem isso em mente, quando a gente fala de a ervilha verde, ela é vezinho, vezinho. Sim, a ervilha verde é vezinho, vezinho. Então, isso é um genótipo. Mas eu quero saber agora quantos indivíduos vezinho, vezinho existem naquela população. Quando eu calculo a frequência de indivíduos vezinho, vezinho, eu estou calculando a frequência genotípica. Ou seja, estou calculando a frequência daquele genótipo. Então, esse conceito que diz assim, refere a porcentagem de genótipos possíveis no determinado alelo, né? Então, é isso que ele quer dizer. Aí eu consigo calcular, por exemplo, falando lá das ervilhas ainda, quantos indivíduos são vezão, vezão, quantos são vezão, vezinho e quantos são vezinho, vezinho. Isso é frequência genotípica, tá? Eu tenho esse dado em porcentagem, mas eu posso transformar em números, números absolutos, vamos colocar assim, dentro da população, tá bom? E por último, a frequência fenotípica. Frequência fenotípica e frequência genotípica são diferentes, né? Lembra quando a gente faz o cruzamento lá de primeira lei, né? Você cruza lá ervilhas amarelas heterozigotas entre si, você vai ter 1/4 de vezão, vezão, 2/4 de vezão, vezinho e 1/4 de vezinho, vezinho, né? Quando isso acontece, a minha frequência genotípica é essa. 1/4 vezão, vezão, 2/4 vezão, vezinho e 1/4 vezinho, vezinho. Mas qual é a frequência fenotípica? Fenotípica é 3/4 de amarela para 1/4 de verdes. Então, a porcentagem de um fenótipo expresso é a sua frequência fenotípica, tá? Isso tem que ficar muito claro. Então, em relação a esses primeiros conceitos, tem alguma dúvida? Se tiver, pode abrir o microfone e perguntar, se não, pode pôr no chat. Eu estou com o chat aberto aqui do lado, eu estou vendo aqui, tá? Tem alguma dúvida aí, moçada? Se não tiver, eu sigo. Tem não, professor. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos definir genética de populações, então. De modo geral, o melhor conceito de genética de populações é esse aqui, né? Melhor assim, na minha opinião, né? Então,
é a parte da genética que vai estudar as frequências gênicas, genotípicas e fenotípicas de uma população. Ou seja, estuda a frequência dos genes, dos genótipos e dos fenótipos de uma população, bem como a distribuição dos alelos nas populações, ou seja, como é que esses alelos estão distribuídos na população. Se eu tenho mais alelos dominantes, mais alelos recessivos, se eles estão distribuídos de uma maneira igual, se eles estão ou não em equilíbrio, tá? E os fatores que mantêm ou mudam a frequência desses alelos e genótipos de geração em geração. Porque vocês vão perceber que, dependendo de alguns fatores, eu posso ter maior presença de alelos recessivos, maior presença de alelos dominantes. Lembra quando eu comentei com vocês na sala de aula sobre polidactilia, aquele fato de ter mais de 5 dedos nas mãos e ou nos pés? Polidactilia é uma herança dominante, ela não é uma herança excessiva. Mas, se a gente observar na população, a gente tem muito mais pessoas com 5 dedos nas mãos e nos pés do que pessoas com mais de 5 dedos. Então, a gente tem uma maior frequência gênica, genotípica e fenotípica do gene recessivo, da característica determinada pelo gene recessivo. Né? Por quê? Porque a polidactilia tem algumas características que a tornam, entre aspas, indesejável no momento do acasalamento. Né? Então, existe uma seleção, ainda que inconsciente da nossa parte, e pessoas de números normais de dedos nas mãos e nos pés acabam se casando entre si, e aquele gene dominante ele vai sendo diminuído, ou vai tendo a sua frequência diminuída dentro da população, tá? E a gente vai ver que tem alguns fatores que facilitam essa diminuição ou esse aumento de um alelo na população, tá bom? Qual que é a importância da genética de populações? Mas eu começar aqui. Vocês já ouviram falar que na evolução humana existe uma teoria das 7 Evas? Eu acho que até já devo ter comentado com vocês. A teoria das 7 Evas, ela foi estabelecida com base no DNA mitocondrial, tá? E eles levam em consideração um gene para a síntese de uma determinada unidade do ribossomo, que, se eu não me engano, é 16S. Agora me foge, tá? Se eu não me engano, 16S. Que é uma unidade bastante constante, tá? Nas espécies, ela está sempre ali. Então, é possível você avaliar isso através do DNA mitocondrial e estabelecer uma linha de origem desse gene. Por isso que a gente sabe que existem 7 Evas mitocondriais, ou 7 grupos, né, de indivíduos que tiveram como origem uma única mulher, né? Porque as mitocôndrias são passadas das mães para os filhos, os pais não passam mitocôndrias, raramente uma mitocôndria do pai vai conseguir entrar dentro do óvulo, né? E aí a gente consegue mapear isso, tá? Então, na genética de populações, a gente consegue estudar a manutenção das doenças hereditárias. Manutenção dá uma ideia assim, eu vou manter a doença? Não, a manutenção que quer dizer aqui é no sentido dessa doença se manter na população, tá? Efeitos dos agentes mutagênicos, ou seja, uma população que foi submetida a um agente mutagênico por muito tempo. O que aconteceu com essa população? Que características apareceram ou desapareceram dessa população? Tá? Efeitos na medicina. Tá? A gente consegue, a partir desse estudo da genética de populações, resolver alguns problemas de saúde. Tá? E até entender alguns problemas de saúde. Então, o conhecimento da genética de populações permite que a gente consiga compreender melhor determinadas doenças, não só como elas surgem, mas como elas se manifestam e os sintomas que elas vão causar nas pessoas, então, e a partir daí, estudar melhor essas doenças e conseguir encontrar uma solução para elas. Né? É fácil? Não, falar é mais fácil do que fazer, né? Mas a ideia é essa, tá? E os efeitos do controle de natalidade. Então,
Quando a gente fala de efeito dos controles de natalidade, o que isso quer dizer? Quando uma população começa a controlar a taxa de nascimentos de novos indivíduos, essa frequência de genes começa a sofrer alterações. Porque pensa bem, vamos imaginar, na época dos nossos avós, os meus avós, pelo menos os bisavós de vocês, né? Era muito comum uma família ter 14, 16, 20 filhos, né? Então, imagine o quanto de genes, de combinações de genes diferentes a gente tem dentro de uma mesma família. Na família dos meus pais, né, no caso dos meus pais, eles tiveram apenas 3 filhos. Somos eu, meu irmão e minha irmã. Já eu, né, tive 2 filhos. Então, percebam que isso vai diminuindo ao longo das gerações, né? Mas diminui por quê? Diminui por vários fatores, né? A gente melhorou a qualidade de vida, mas o custo da qualidade de vida ficou mais alto, né? Então, você estudar hoje 2 filhos já não é fácil. Você imagina estudar 14 filhos, né? Imagina só, você levar 2 filhos ao médico é uma coisa, mas se você tiver que levar 14 filhos ao médico, paga plano de saúde para 14 pessoas numa família para você ver o que vai acontecer com você. Né? Você não vai nem comer, você só vai pagar plano de saúde. Né? Se conseguir pagar ainda, tem mais essa. Então, algumas situações dessa evolução que nós tivemos no nosso modo de vida dificultam também você ter lá um monte de filhos. Né? Não é muito fácil. Mas vamos dar mais uma olhada aqui no que isso aqui afeta. Né? Quando a gente estuda essas frequências gênicas, essas doenças genéticas e tal, e a gente entende que é possível controlar, então o que a gente vai ter de controle? Primeiro, que a genética de populações traz para a medicina uma visão melhor de como essas doenças ou essas características são expressas. E segundo, a partir disso eu consigo, então, dentro de uma determinada população, que tem uma alta frequência de uma determinada doença, de uma determinada característica genética que não seja muito vantajosa, eu consigo diminuir essas frequências, tá? Assim como eu também consigo aumentar as frequências caso a característica seja interessante, né? Se a característica for interessante, então eu consigo aumentar as frequências. Por exemplo, tá, se vocês ouvirem uma cachorra latindo, é a minha Leona fazendo parte da aula de hoje, tá? Por que a gente aumentaria a frequência gênica de um gene qualquer? Existe uma ilha na região do Mediterrâneo onde as pessoas têm uma característica muito interessante, que é o fato de ninguém morrer de problema cardíaco. Nem de AVE, nem de AVC, né? O AVE ou AVC. Por que não? Porque eles produzem algum tipo de proteína que impede esse tipo de doença, né? Esse tipo de problema. Esse pessoal já é estudado há mais de 20 anos e tem algumas indicações do que esses genes podem produzir, algumas proteínas, mas até onde eu sei, não tem certeza absoluta que seja só aquilo, tá? Então, veja, se a gente descobre que genes são esses, né, e a gente consegue trabalhar esses genes dentro dessa população, a tendência é que esse gene aumente dentro da população, porque as pessoas não morrem, né? As pessoas, elas têm uma qualidade de vida melhor. Só que isso é endêmico, ou seja, ele só existe naquela ilha porque as pessoas daquela ilha só se casam entre si. Então todo mundo é parente, né? Existem vantagens e desvantagens, né? Porque quando esse gene é benéfico, então ele facilita a sobrevivência da pessoa, dá uma qualidade de vida melhor. Mas quando é um gene que não é benéfico, qual é o resultado disso? O resultado é que a pessoa corre risco de gerar descendentes com muito mais problemas genéticos do que uma população normal, tá? E aí a gente entra numa lei, ou princípio, conhecido como Hardenberg. Só que, nesse princípio, tem uma terceira pessoa que o pessoal nunca coloca, que é o Castle, né? Então, o ideal seria colocar a lei de Hardenberg-Castle. Castle é escrito Castle em inglês, né? De Castelo, Castle, né? Que o pessoal fala, mas é Castle, tá?
Que lei é essa? A lei de Heisenberg e Castle diz que os genes tendem a ficar em equilíbrio, né? Mas como assim, né? Para que um gene esteja em equilíbrio, a frequência de indivíduos homozigotos dominantes, homozigotos recessivos e heterozigotos somadas devem dar 1. Então, se eu pegar os genes e somar a frequência de todos eles, população, e der 1, ela está em equilíbrio, tá? Existem populações em equilíbrio? É muito fácil ter populações em equilíbrio? Não, e a gente já vai ver por quê, tá? Os genes podem tender ao equilíbrio, mas dificilmente você vai encontrar uma população em equilíbrio. Na verdade, eu acredito que até hoje ninguém encontrou nenhuma população em equilíbrio, tá? Então, vamos ver o que é esse princípio. Se a gente olhar aqui, vai dizer assim, ó, para qualquer locus gênicos, as frequências relativas dos genótipos, ou seja, azão, 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 azinho e azinho, azinho, em populações de cruzamentos ao acaso, pamíticas. Então, pamíticas quer dizer populações onde os cruzamentos ocorrem ao acaso. É o nosso caso aqui, né? A população do Brasil, de modo geral, é uma população pamítica, ou seja, você tem, pelo menos potencialmente, a capacidade de se casar com qualquer outra pessoa da população que não seja da sua família. Né? E os cruzamentos tendem a acontecer entre pessoas de grupos familiares diferentes. Tá? Então, isso é população pamítica. Então, a frequência desse cruzamento numa população pamítica permanece, genótipos, né, numa população pamítica, permanecem constantes de geração a geração, a menos que certos fatores perturbem esse equilíbrio. Então, veja bem, você tem populações que se cruzam ao acaso, mas mesmo assim, a frequência dos genes se mantém constante, ou seja, ela não varia ao longo do tempo, né? Gente, isso é uma coisa quase que impossível, tá? Porque a gente tem muitos fatores aqui que alteram ou que interferem nesse equilíbrio. Então, vamos dar uma olhada nesses fatores evolutivos, quais são. O primeiro deles é mutação. A taxa de mutação espontânea no ser humano é muito baixa, uma coisa em torno de 0,0002%, tá? Mas fala assim, nossa, mas só muda isso? Não, não é que só muda isso. Mas lembrem-se que quando a gente fala de DNA, a gente tem 95 a 96% do nosso DNA como não funcional. Então, a probabilidade de uma mutação ocorrer no nosso DNA numa região que não funcione é bem mais alta do que de ocorrer numa região que o DNA seja funcional. Por isso que a taxa de mutação é considerada baixa. Não é que ocorram poucas mudanças, mas ocorrem poucas mudanças na parte funcional do DNA. Tá? Segunda coisa, seleção. O que é seleção? Vamos pegar um exemplo fácil para você entender. Como a nossa região é agrícola, você já deve ter ouvido falar que a pessoa compra sementes selecionadas. Né? O que são sementes selecionadas? São aquelas sementes que passaram por um processo de melhoramento genético e que elas geram plantas com determinadas características de interesse. Isso é uma seleção. Mas no momento que eu faço essa seleção para as características de interesse, eu elimino outras características. Tá? Vamos pensar na espécie humana agora. Vamos falar lá na polidactilia de novo. No momento em que eu, entre aspas, escolho para casar com uma pessoa que tem dedos normais, eu estou selecionando genes, ainda que de forma inconsciente, e eliminando aquele gene, então, que é de uma característica indesejável, que é ter 6 ou mais dedos nas mãos ou nos pés, tá? Isso é uma seleção que a gente chama de seleção artificial, tanto no caso das plantas, como no caso dessa seleção em relação à característica, tá? Que a gente faz. Mas existe também o processo de seleção natural, que é a teoria de Darwin. O que é seleção natural? Seleção natural é o seguinte: vamos imaginar que na nossa população de sala de aula, né, quando chegou o inverno agora,
Eu tô brincando, porque agora que tá fazendo um friozinho, pelo menos, mais agradável o clima, né? O que tá acontecendo com o pessoal? Tem um monte de gente aí ficando gripado, né? Coloca aí para mim, quem tá gripado aí? Só coloca assim, eu, aqui do lado do chat, que eu quero ver quantos de vocês estão gripados nesse momento, só para ter uma ideia. Bota aí no chat, eu, só para saber. E aí eu já vou concluindo o raciocínio aqui. Olha lá, 1, 2, 3, já apareceu 3 aqui, rapidinho, né? E nós estamos num total de 19 pessoas. Só aqui já apareceu 3, deve ter mais por aí. Então, olha só, por que que esses 3, né, estão aí gripados e os outros não? Porque a gente tem uma condição de saúde nesse momento melhor. Beleza. Então, isso está se referindo basicamente à parte de imunidade, tá? Então, isso é uma coisa. Mas nossa parte de imunidade também se refere aos nossos genes, estão atuando, estão respondendo, beleza. Agora vamos pegar, então aqui é questão de imunidade, alguns estão melhores, outros estão piores, né? A imunidade está mais alta, está mais baixa, tal. Vamos pegar um caso agora de uma seleção natural clássica, tá? Vamos falar lá das girafas do Darwin. Quando a gente fala das girafas do Darwin, a teoria dizia assim, de Darwin não, do Lamarck, né? Lamarck começou com isso. Lamarck falava assim, olha, as girafas têm o pescoço mais longo porque as árvores das quais elas se alimentavam, com o passar do tempo, cresceram, ficaram mais altas, e aí elas tiveram que crescer também, né? O pescoço para poder alcançar o alimento. Então, a teoria do Lamarck é uma teoria de uso e desuso, ou seja, eu vou esticando o pescoço, a girafa esticava o pescoço para ficar mais rápido, o pescoço ia crescendo. Quando Darwin coloca a teoria dele, gente, só um minutinho, por favor, eu já retorno, só vou ver uma coisinha, tá? Desculpem. É que o pessoal tem um péssimo hábito de parar o carro na frente do meu portão, aqui é uma coisa impressionante. Aí você tem que ir lá avisar o cara que vai atrapalhar porque ele não percebe, né? Ele não tem inteligência suficiente para perceber isso. Mas vamos lá. O Darwin, quando vem então para o lado das girafas, o que ele fala? Ele diz assim, olha, não é nada disso não, girafa não esticou o pescoço foi esticando, esticando, esticando. Até porque, gente, vamos falar a verdade, né? Se esse negócio de esticar pescoço ao longo dos anos fizesse o pescoço crescer, tem cara que quando saísse da graduação na faculdade, ia ter o pescoço de pelo menos uns 50, 60 centímetros, porque ele passou a vida toda esticando o pescoço para colar do colega dele, né? Isso não acontece, não é verdade? Então Darwin dizia assim, olha, com o passar do tempo, vão surgindo alterações nessas girafas, elas vão nascendo girafas de pescoço mais longo e girafas de pescoço mais curto. O que acontece com o ambiente? O ambiente sofre mudanças, assim como nós sofremos mudanças, o ambiente também sofre, o ambiente é dinâmico. Né? Então, num dado momento, ao longo dessas mudanças que ocorreram no ambiente, as árvores aumentaram de tamanho. O que aconteceu com aquelas girafas que tinham pescoço mais curto, pescoço que não alcançavam o alimento? Elas morriam. Por quê? Porque elas se tornaram girafas menos aptas a sobreviverem naquele ambiente, naquele momento. Então, as girafas de pescoço longo, por terem uma facilidade maior de alimentação e de sobrevivência no ambiente, se mantiveram. É isso. Tá?
Então, isso é seleção natural. Não é que o organismo se adapta ao ambiente. Não, não é isso. O que acontece é, o ambiente muda, os organismos também estão mudando, e num dado momento, aquele ambiente favorece a sobrevivência de um determinado tipo de organismo com determinado tipo de característica. Tá? Vamos pegar lá de novo um outro caso comum que a gente tem nos livros aí quando fala de seleção natural, que são as mariposas na Inglaterra. Na época da Revolução Industrial na Inglaterra, o que aconteceu? Antes da Revolução, as mariposas cinza e branca, que parecem muito com esses líquens que a gente vê em árvore, né? Elas se camuflavam nos líquens. Então, ela pousava em cima de um líquen daquele, ou numa casca de árvore que tivesse aquela característica de cor, né? Porque algumas árvores ficam mais manchadas, né? Vamos dizer assim, o tronco com cores diferentes, e ela se camuflava, né? Então, a ave, quando vinha se alimentar, ela não via aquela mariposa camuflada, ela via as mariposas de cor escura e comia as mariposas de cor escura. Aí o que aconteceu? A Inglaterra se industrializa, começa então a usar energia calorífica, né, térmica, e aí começa a gerar muita fuligem, e essa fuligem começa a recobrir as árvores, inclusive, não só folhas, mas troncos também. E aí os troncos começam a ficar mais escuros e os líquens vão morrendo, porque eles não conseguem respirar. O líquen é um organismo vivo. São algas e fungos, né? E aí vai cobrindo aquele tronco, deixando o tronco escuro. Como consequência, as mariposas de cor escura agora ficam camufladas. E aquelas de cor clara passam a ficar mais visíveis. E essas de cor clara, então, passam a se tornar alimento dos pássaros. Né? Então, percebam que as duas características, cor clara e a cor escura das mariposas, já existiam no ambiente. Elas não surgiram porque o ambiente mudou. Elas já existiam. Só que, no primeiro momento, enquanto não havia fuligem, a mariposa clara ela levava vantagem naquele ambiente. Ela ficava camuflada. A partir do momento que as indústrias começam a queimar madeira, né, para poder gerar energia térmica para a produção, né, isso começa então a gerar um resíduo, que é a fuligem, isso começa a cobrir as árvores, e aí as pretas começam a ficar escondidas e as claras começam a ficar mais visíveis. Tá? Então, isso é seleção natural. Deriva genética. Deriva genética normalmente acontece quando você tem algum efeito muito drástico. Por exemplo, vamos imaginar aqui que um determinado gene ou deixe a população mais suscetível a uma determinada doença, tá? Vamos pegar a anemia falciforme, por exemplo. A anemia falciforme é uma doença genética dominante, de um gene dominante com característica recessiva, tá? Por quê? Porque a anemia falciforme, para ela ser fatal, a letalidade para anemia, no caso, tá? Característica recessiva. Ela tem que ter os dois genes para a doença, os dois genes dominantes. Então, quando uma... Oi? Alguém falou alguma coisa? Tá. Os dois genes dominantes causam a morte da pessoa, da anemia falciforme. Já quando eu tenho um único gene, a pessoa tem a doença, a pessoa manifesta a doença, mas a doença não é fatal, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte, na região da África, pessoas que apresentam anemia falciforme, que obviamente são heterozigotas, têm menor probabilidade de adquirir malária, na verdade, elas não adquirem malária, tá? Enquanto as pessoas que não têm são afetadas pela doença. Aí eu pergunto para você assim, naquele ambiente onde esse efeito facilita a sobrevivência das pessoas, o que é que você acha que você vai encontrar mais lá? Pessoas com anemia falciforme ou sem anemia falciforme? Responde para mim. Com ou sem?
Ó, a anemia falciforme impede que a pessoa se contamine com malária. Malária na África é mais normal do que aqui. Então vamos pensar o seguinte: se a pessoa tem anemia falciforme e sobrevive à malária, eu vou encontrar muito mais pessoas com anemia falciforme. Lógico, a anemia falciforme é heterozigota, né? Ela é parcial, tá? A pessoa tem dificuldades, né? Tem dificuldades em algumas coisas, respiração, aprendizagem, resistência física menor, tá? Mas ela é imune à malária. Então, nesse caso, a deriva genética leva a um aumento desse pessoal com malária. Por que é deriva? Porque eu tenho um fator influenciando diretamente ali, não necessariamente uma seleção natural aqui, tá? Embora possa ser exemplo de seleção natural também, mas aqui eu tenho um exemplo de deriva genética também, tá? Agora, o exemplo mais clássico que o pessoal dá de deriva genética é o seguinte: imagina que você está morando lá numa ilha, você tem um fluxo gênico interessante e tal, mas uma catástrofe natural aconteceu e sobraram 100 pessoas na ilha. E daquele conjunto gênico que você tinha na ilha, que estava em equilíbrio, tudo bonitinho, tudo certinho, as frequências gênicas, agora sobraram. Dessas 100 pessoas, 90 têm a característica dominante, né? E vou exagerar aqui agora. 90 têm característica dominante e são homozigotos. E os outros 10 têm a característica recessiva. Então, percebam que deriva genética é isso, a mudança muito drástica da proporção gênica em decorrência de um fenômeno qualquer, tá? E aí a gente tem o caso da migração. Migração, gente, pode ser imigração, quando você está chegando no país, né? O imigrante é o cara que chegou no país, né? Mas em relação ao seu país de origem, você é um emigrante. Então, percebam assim, ó, quando eu saio do Brasil e vou, por exemplo, para a Suíça, lógico que uma pessoa só não vai causar esse efeito, mas imagina assim, quando eu saio daqui do Brasil e vou para a Suíça, eu mudo a frequência gênica aqui, porque eu estou tirando o gene daqui e estou levando para a Suíça, tá? Então, as taxas de migração que envolvem a emigração, tanto no país de origem, quando você sai, e a sua chegada no outro, que é a imigração, eles alteram a frequência gênica. É lógico que a gente está falando de um monte de genes, né? Mas se eu pegar lá, por exemplo, nessa ilha, que tinham lá 100 pessoas, né? E de repente o pessoal fala, não, ficou muito pouca gente aqui, o desastre foi muito grande, não vou ficar para reconstruir, não, eu vou embora. E 10 pessoas que decidem ir embora, 10 pessoas vão embora, 8 delas são recessivas, só 2 são dominantes. Entendeu? Ou pior ainda, vamos fazer uma coisa pior ainda. Desses 100, 90 fala assim, eu vou embora. Nossa, vai ficar só 10 pessoas na ilha. Vai. Desses 10, 8 são recessivos, 2 são dominantes. Você percebe como mudou a frequência? E aí nós temos dois fenômenos envolvidos. Nós temos deriva genética e nós temos a migração de gente saindo dali, né? Então muda a frequência de genes, tanto no local de origem quanto no local de chegada, tá? Então, vamos lá. Para uma população em equilíbrio, então, que é o que diz aqui, ó, né? Você tem que ter populações de cruzamento ao caso, que permaneçam constantes de geração em geração, e essas taxas aqui não podem estar, esses fenômenos aqui não podem estar alterando essas frequências gênicas, tá? Eles têm que se manter em equilíbrio. Então, quais são as premissas? Primeiro, tem que estar livre da ação de fatores evolutivos. Gente, olha só, já deu para ver que o negócio aqui é teórico. Qual é a população que está livre de fator evolutivo? Alguma população está livre, por exemplo, de seleção natural? Não. É que seleção natural é um processo muito longo. Às vezes a gente não consegue ver esse processo acontecer. Porque o tempo que a gente vive aqui é insuficiente para acompanhar um processo de seleção natural. Mas, por exemplo, vamos pegar lá, migração a gente consegue.
As pessoas ficam sempre no mesmo lugar? Vamos fazer uma comparação. Quantos de vocês mudaram de cidade? Lógico, eu não estou falando de migração no sentido real da coisa, né? Que é você sair de um país para o outro e tal. Mas quando você muda dentro do seu país, de um local para o outro, você sai de uma população para outra, você já está alterando a frequência gênica, né? Ah, mas é muito pequeno. Tá, é pequenininho, claro, concordo. Eu saí de Maringá com 500 mil habitantes e vim para Tangará com 120. Onde é que você acha que a minha migração foi mais importante em termos genéticos? Maringá ou Tangará? Tangará tem menos gente, né? Então, proporcionalmente, eu afeto muito mais Tangará do que afetaria Maringá, né? Na prática, não afeta em nada, né? Porque uma pessoa saindo de um lugar para o outro não muda nada, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é assim, proporcionalmente falando, né, a população menor, ela sofre um efeito maior do que a população de onde eu saí, tá? Mas não existe como você ter uma população livre de fatores evolutivos. A população sofre mutação? Sofre. Tanto espontânea quanto induzida. Porque a induzida é aquela, por exemplo, que ocorre pela ação de raios ultravioletas do Sol, tá? E por outros fatores também. Então, não tem como estar livre de mutação, não tem como a gente estar livre de seleção natural, embora para a gente não vá perceber, porque ela vai demorar muito para ocorrer. A gente não tem como estar livre de deriva genética, até dá, porque a deriva genética teria que ser uma coisa um pouco mais drástica, né? Mas isso não quer dizer que a gente está isento de acontecer, né? Se acontecer um desastre natural aí e tal, pode ter um efeito bem preocupante sobre a frequência genética. Então, não tem como você ter uma população livre da ação de fatores evolutivos, é a primeira coisa. Segunda, ser uma população suficientemente grande para que os cruzamentos se deem ao acaso, isso é, ser uma população famítica. Porque olha só, se você tem uma população lá de 1.000 habitantes, né, e ela só se cruza entre ela, em pouquíssimas gerações, né, eu estou falando pouquíssimos, que a gente está considerando o tempo né, que a gente tem, né, em pouquíssimas gerações, isso aí já vai ser parente todo mundo um do outro, né? E aí já não vai mais ter cruzamentos ao acaso. Então, ela tem que ser uma população relativamente grande para que eu consiga casar com alguém da população que não seja meu parente, né? Então, a população tem que ser suficientemente grande. Beleza, isso não é o problema. Mas o primeiro já foi para o espaço, né? C. Apresentar proporção sexual em torno de 1 para 1. Isso é, que o número de indivíduos do sexo masculino seja aproximadamente igual ao número de indivíduos do sexo feminino. Por que 1 para 1? Ué, porque para eu manter cruzamentos ao acaso tem que ter um homem para uma mulher, né? Mas isso garante que se eu tiver 1 para 1, vamos pensar assim, uma população de 1 milhão de habitantes, 1 para 1, 500 mil homens, 500 mil mulheres. Eu consigo garantir que eu vou formar 500 mil casais? Ou seja, todos os homens e todas as mulheres vão se apaixonar por pessoas diferentes a ponto de não ter problema de uma mulher se apaixonar, duas mulheres ou mais se apaixonarem pelo mesmo cara, ou os mesmos caras se apaixonarem pela mesma mulher? Tá, então o número também, assim, pelo menos potencialmente pode acontecer, mas provavelmente não vai acontecer de formar 500 mil casais, né? Isso eu estou falando de relacionamentos cruzamentos héteros, né? Não estou considerando os homoafetivos, tá? Então, já começa por aí, vários problemas. Depois, construir uma população mendeliana, ou seja, uma população formada por um grupo de organismos de mesma espécie, que se reproduzem sexuadamente, residem dentro dos mesmos limites geográficos definidos e permitem o entrecruzamento. É aquele conceito de espécie que a gente estava falando, né? O que é uma espécie? Espécies são indivíduos, tá? Que têm as mesmas características, né? Então, os organismos da mesma espécie, eles têm que permitir o entrecruzamento, gerando descendentes férteis e viáveis, né? E aí, do jeito que eu coloco aqui, ó, quando a gente fala de organismos da mesma espécie, então colocando aqui grupo de organismos da mesma espécie até o final é população. Então, essa é uma população mendeliana,
né? Os organismos são da mesma espécie, eles estão na mesma área, eles se reproduzem sexualmente, né? E permitem entrecruzamentos, tá? Isso daí, então, não seria tão complicado assim, até daria para ter uma população desse jeito. Mas o que é essa lei do princípio de Hardy-Weinberg? O princípio de Hardy-Weinberg, ele diz que a frequência do alelo dominante ao quadrado mais 2 vezes a frequência do alelo dominante vezes o alelo recessivo mais o alelo recessivo ao quadrado tem que dar 1. Tá? Então, olha só. Quem que é o alelo dominante aqui? O alelo dominante aqui... Vou pegar um negocinho aqui, um apontador. O alelo dominante aqui é o azão-azão, certo? Então, esse azão-azão aqui é o nosso P ao quadrado, tá? Esse azão azinho é o nosso P, o azão é o P, e o azinho é o Q. Então, 2 vezes, azão azinho. E o último aqui, ó, é o Q ao quadrado, que são os alelos azinho-azinho. Ok? Então, vamos fazer um cruzamento, ó. P, os alelos dominantes, Q, os alelos recessivos, tá? Então, olha só. Quando eu faço um cruzamento azão com azão, ou seja, espermatozoide com óvulo, eu tenho azão-azão. Aí eu tenho o azão daqui com o azinho daqui. Então, azão-azinho. Agora eu tenho o azão daqui com o azinho daqui. Azão-azinho. E por último, o azinho daqui com o azinho daqui. Azinho-azinho. Beleza. Aqui é tranquilo, né? Então, eu tenho o P ao quadrado, o PQ e o outro PQ, por isso 2 vezes PQ, e o Q ao quadrado. Então, olha só. Geração parental de 1.000 indivíduos, tá? Nesses 1.000 indivíduos, eu vou ter lá que 360 são azão-azão, 480 são azinho-azinho e 160 azinho-azinho. Como é que eu calculo isso? Como é que eu calculo essas frequências agora? Vamos lá. Isso aqui é porcentagem, tá? A gente fala em frequência, a gente vai calcular em porcentagem. Se eu quiser representar 360 em porcentagem, como é que eu faço? Vamos pensar aqui, ó. 360, esse 360 aqui é de um total de quantos indivíduos? Então, 360 mais 160 dá 520, mais 480, 1.000. Então, se eu dividir 360 por 1.000, eu vou ter uma frequência de 0,36, ou 36% de indivíduos azão-azão. Se eu pegar os 480 e dividir por 1.000, eu vou ter 0,48, ou seja, 48% de indivíduos azão-azinho. E por último, 160 dividido por 1.000, 0,16 ou 16% de azinho-azinho. Ok. Então, essa é a frequência do genótipo. Por que a frequência do genótipo, gente? Porque eu estou pegando aqui, ó, azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Isso é genótipo? Eu não estou olhando o gene individual, estou olhando o genótipo, tá? Então, para eu calcular a frequência do alelo na população, quem que é o alelo? Azão, e o outro alelo é o azinho. Então, vamos lá. Qual que é a frequência desse alelo azão-azão? No azão-azão, 0,36. Beleza? Mas, quando eu falo de azão-azinho, qual é a frequência do alelo azão-azinho naqueles indivíduos? Por que que ali aparece 0,24 e não 0,28? Me explica aí alguém. Me explica aí alguém. Por que que aparece aí 0,24 e não 0,48?
Bom, galera, estão com medo? Olha só. Vixe, não, olha aqui, ó. Olha para cá. Por que parece 0,24 e não 0,48? Eu só quero o azão agora. O indivíduo não tem 2 genes. A frequência 0,48 não é do azão azinho? Mas se eu tenho 2 genes e os dois juntos têm uma frequência 0,48, sempre que eu tenho um, eu tenho outro, qual que é a frequência de cada um deles? 0,24, é só dividir por 2. Né? Então, olha só. A frequência do azão nesse indivíduo aqui é 0,24 ou 24%. E aí, a frequência do azinho eu vou calcular como? 0,16, que é do azinho azinho, mais 0,24, que é a frequência do azinho aqui, ó, eu dividi o 0,48 por 2. Então, esse aqui é do azão e esse aqui é do azinho. Então, o que eu faço agora? Eu somo 0,36 mais 0,24 dá 0,6. Né? Então, a frequência do azão, do alelo azão, é 0,6. E, para saber a frequência do azinho, eu somo 0,24 mais 0,16, que dá uma frequência de 0,4 do gene azinho. Ok, beleza, maravilha. Né? Então, se eu fizer o cruzamento aqui, ó, vocês vão ver que vai dar exatamente isso. Ó. Então, 0,6. 0,6, né? Porque a frequência do gene azão é essa. Quando eu juntar os dois gametas, azão, azão, eu tenho 0,6 vezes 0,6. Então, isso vai dar P ao quadrado, que é igual a 0,36. Só estou tirando a prova que já está ali, tá? Se eu cruzar o P, que é o azão, que é 0,6, com o Q, que é o gene recessivo, tá? E multiplicar 0,6 vezes 0,4, eu vou ter uma frequência zomazinho de 0,24. O mesmo vai acontecer aqui, ó, que é o mesmo caso, só que o Q está aqui, ó, o P está aqui e o Q está aqui. E por último, azinho, azinho. A frequência dele não é 0,4? 0,4 vezes 0,4, 0,16. Tá? Então, a gente retorna aqui aos valores iniciais, mostrando que essa população estaria em equilíbrio. Fala, Raila. Hein, professor, o valor de azão e azão sempre vai ser esse mesmo aí ou pode ter alteração? Depende do número de indivíduos na população. Tá? Esse aqui é um exemplo teórico, né? Você tem lá 1.000 indivíduos e o exemplo já traz o número na população. Mas a gente pode ter números diferentes e a gente calcula. Tá? Eu vou mostrar como fazer isso daqui a pouco. Tá? Mas a forma é sempre essa. A forma de resolver é sempre essa. Você vai pegar lá. Eu tenho uma população de 2.520 pessoas e nessa população de 2.520 eu tenho... Ai, gente do céu. Faz favor para mim. Pede para a Mariana Alves. Ela está tentando entrar aqui. Só que ela tem que entrar com o e-mail da Unemat, tá? Manda um e-mail para ela, pede para ela entrar com o e-mail da Unemat. Tá bom? Não pode entrar com outro e-mail aqui. Então, assim, se eu tiver lá 2.520 pessoas na população e eu tiver 760 pessoas com o gene azão, eu vou dividir 760 por 2.520 e eu vou saber qual é a frequência do azão na população. A forma de resolver é sempre essa, tá? Aí você vai dividindo e vai tendo a frequência de cada um, tá? Mas nós vamos fazer exercício disso daqui a pouquinho. Começando agora, na verdade. Né? Eu achei que tinha mais um, mas é isso aí mesmo. Então, olha só. Vamos lá. Em uma população em equilíbrio, então já está dizendo que aquelas condições estão satisfeitas, tá? Não está sobre nenhuma pressão evolutiva, os casamentos são ao acaso, a população é epimítica, tudo aquilo. Então, a frequência do alelo recessivo para um dado gene autossômico, a frequência de indivíduos com fenótipo dominante será de... Então, olha só. Isso é o alelo recessivo, não é? O alelo recessivo
é quem? Opa, peraí. Cliquei no lugar errado aqui. Não é isso que eu quero. Avisa o Vitor também, que tá outro vindo de fora aí. Deixa eu tirar as legendas aqui, cliquei no lugar errado. Deixa eu pegar um. Eu não sou lá muito bom para escrever com isso, não, mas vamos lá. Ó, a frequência do alelo recessivo. Quem que é o alelo recessivo? É o meu Q, não é? É o meu Q aqui, ele é 0,4. Se o Q é 0,4, gente, quanto que é o P? O P é igual a 1 menos o Q. Quanto vai dar isso aqui no P? Calcule isso aí. De onde você tirou esse 1 aí, professor? É uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula, tá? Isso aqui, gente, ó, isso é uma fórmula que eu estou dando para vocês, tá? A fórmula para você calcular o P deu. Aqui, me achei. Ele fica pequenininho e depois não vejo. Ó, sempre que for calcular o valor de P, isso aqui é uma fórmula. Que também vale o oposto, tá, gente? Depois eu mostro para vocês. Mas para eu calcular o valor de P aqui, ó, então eu vou ter que P é igual a 1 menos 0,4. Logo, P é igual a 0, ou fizeram mais feio, vírgula 6. Tá? E se eu tivesse o valor de P, né? Se eu tivesse o valor de P, se ele me falasse, o P é igual a 0,6. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Vou pegar o mesmo aqui. Vamos fazer de conta que eu tivesse o valor de P. Tá? A minha fórmula não é essa aqui de P mais Q igual a 1. Então, se o meu P é igual a 0,6, deixa eu apagar isso aqui que agora eu errei. Então, na hora de aplicar isso na fórmula, vai ficar assim, ó. 0,6 é igual a 1 menos Q. Tá? Se eu aplicar isso na fórmula, só para não ter que ficar multiplicando, tal, mudando, né? Se eu colocar aqui, eu posso dizer então que Q é igual a 1. Tá, vamos deixar esse 1 feio aí mesmo. 1 menos 0,6. Então, o meu Q é igual a quanto? 0,4, que é o mesmo valor que eu tenho ali no problema. Tá? Então, assim, essa é uma fórmula. P igual a 1 menos Q é uma fórmula. Tá? Então, qual seria a resolução do nosso problema aqui? Né? Opa. 0,6. Tá, perdão. Eu não terminei ele ainda não. Eu já fui antecipando as coisas aqui. Peraí. Tá? Então, olha só. 0,6. Mas ele pergunta assim, a frequência de indivíduos com fenótipo dominante. Fenótipo dominante. Quem que é o fenótipo dominante? É tanto aquele que tem... Oh, minha filha, calma, apressado. Tanto aquele que tem o razão
que tem o azão, azão, quanto aquele que é azão, azinho. Tá? Então, olha só. Como é que eu calculo isso? Né? Vamos pegar aqui, ó. Qual que é a fórmula? Ver se consigo fazer uma outra coisa aqui. Não, vou voltar lá. A fórmula é P ao quadrado mais... Opa! Falta de coordenação motora. Mais 2 vezes P vezes Q mais Q ao quadrado, que é igual a 1. Bom, gente, quanto que é P ao quadrado? Ó, P ao quadrado é 0,6, né? Vamos colocar o laser aqui para a gente ver. Cadê meu mouse? Aqui. Vamos colocar o laser aqui, ó. 0,6. Então, 0,6 ao quadrado, mais 2 vezes 0,6 vezes 0,4, mais 0,4 ao quadrado. Tá? Só que assim, eu só quero saber a frequência dos indivíduos com fenótipo dominante. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, eu vou pegar P ao quadrado, 0,6 ao quadrado, mais 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Por que que eu não vou colocar o Qzinho ali? Por que que eu vou pôr o Azinhozinho? Porque eu só quero fenótipo dominante, né? Então, 0,6 ao quadrado vai dar quanto aqui, gente? Ó, isso aqui vai dar... Oh, caramba, não coube. Vou precisar apagar aqui um pouquinho, tá, gente? Mas isso vai ficar gravado, então se precisar ver depois, aí vocês voltem a gravação. Eu vou ter que apagar um pouquinho, eu vou apagar isso, tá? Não cabe a resolução aqui. Então, a gente já calculou o valor de P e de Q. Tá? E agora a gente vai calcular aqui, ó. Então, 0,6 ao quadrado é igual a 0,36. Mais 0,6 mais vezes 0,4 dá 0,24, correto? 0,24 vezes 2 vai dar 0,48. Se eu somar 0,36 mais 0,48, isso aqui vai dar quanto? Ops. Zero vírgula 84. Logo, beleza. Tá.
E até aí, tranquilo? Conseguiram entender a lógica do exercício? Sim? Pessoal, responde aí para mim. Sim, Porque é o próximo, vocês vão fazer sozinhos. Ótimo, beleza. Então vamos lá. Vamos para o próximo exercício. A lógica é exatamente a mesma, tá? Então, definam os valores lá do P, do Q, né? Para vocês saberem quem está se falando, né? E aí vocês vão conseguir resolver esse exercício, tá? Só toma cuidado que aí tem duas perguntas. Ele quer saber a frequência do alelo recessivo, que é o Czinho, e o número esperado de heterozigotos. Não é mais dos indivíduos dominantes, é só dos heterozigotos, tá? Por que eu estou falando para tomar cuidado? Porque o nosso cérebro funciona assim. Ó, ele está pedindo para calcular a frequência do alelo recessivo. E aí você já associa que na frente, lá, veria o número de indivíduos recessivos. Não é isso que ele está perguntando, tá? Então, olha só. A característica de ter covinha nas bochechas, aqueles buraquinhos assim, né? É determinada por um par de alelos, segundo a primeira lei mendeliana. Imagine que numa população de 500 indivíduos, 84% das pessoas possuam covinhas. Então, 84% das pessoas são Czão, Czão e Czão, Czinho. Admitindo que essa população esteja em equilíbrio, Heisenberg determine, respectivamente, a frequência do alelo Czinho, ou seja, do alelo recessivo, e o número esperado de heterozigotos nessa população. E aí, como é que fica? Enquanto vocês resolvem, eu vou me dar o luxo de buscar um café, tá bom? Oi, Camila, fala. Liga do microfone aí e fala. Ah, tá bom, tudo bem. Problema não. Mas se quiser tirar dúvida, eu tô aqui, gente. Vou trocar o café só. Eu vou tentar ligar um outro recurso didático que eu tenho aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para eu explicar exercício para vocês do que do jeito que eu estou fazendo. Professor, para mim saber o número de dominante, eu vou ter que dividir 500 por 84, não é? Que é o número da... Não, peraí. Não, olha só. Aí, gente, é uma outra coisa. Lembre-se, lembra quando eu falei para vocês, eu acho que eu falei isso para vocês, que quando a gente vai fazer biologia na faculdade, o cara fala assim, graças a Deus, nunca mais vou ter que ver matemática. A gente fala, a segunda coisa que você mais vê na faculdade depois da biologia é matemática. Presta atenção que você já tem um dado aí que ele está oculto. Qual é o dado que você já tem, mas que ele não aparece no problema? Não aparece? Ele, direto não, explícito não, mas você já tem esse dado. Se você ler o problema e interpretar, tem um dado que você já tira ele direto daí. Qual é? Sei não. Não, você sabe. Quer ver? Presta atenção ali. Quantos genótipos diferentes nós temos? Czão, 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 Czinho, 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 não é? Uhum. Qual é o único que não aparece aí? Czinho, Czinho. Czinho, Czinho. Mas eu estou dizendo para você que 84% das pessoas são Czão, Czão ou Czão, Czinho. Isso significa o quê? Que eu tenho que descobrir o Czinho, Czinho. E quantos são de Czinho, Czinho? Eu vou fazer a conta. E quanto... Não, mas a conta é rápida. Olha para aí e me fala quanto tem de Czinho, Czinho.
Ai, professor, não sei. Ué, gente, porcentagem, qual que é o máximo da porcentagem? Ah, eu vou ter que olhar lá no outro slide. Não, 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 não. Qual que é o máximo da porcentagem? 100. 100. Ah, tá. Quantos eu tenho aí? Que já são Czão, Czão e Czão, Czinho? 84. Tá. Então, quantos são Czinho, Czinho, gente? 16. Yes! Viu como não é tão difícil assim? Ah, Interpretação, gente. Eu tive um professor de português, o professor Carreira, ele dizia muito claramente para a gente: 90% da resolução de qualquer exercício matemático é português, é interpretação de texto. E ele estava totalmente certo. É exatamente isso. Não tem outra coisa. Você quer entender um exercício, você tem que ler e interpretar o que está escrito. Só isso. Então você já tem o dado para começar a resolver. Na verdade, se você usar a fórmula agora que eu passei, aquela 2p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, você já achou a resposta da primeira parte da questão, que é a frequência do alelo Czinho. Como é que você calcula a frequência de Czinho? Isso é matemática também, né? Agora é questão de saber matemática, né? Oba! Já apareceu lá? Que show! Espera aí que eu vou voltar aqui. Eu quero apagar o meu querido aqui. Agora ficou mais fácil para escrever, mas eu preciso da minha. Eu preciso disso um pouco mais grosso aqui, porque senão eu vou fazer besteira. Gente, deixa só. Eu vou colocar uma tela branca aqui nessa apresentação, tá? Porque eu vou usar para resolver o exercício com vocês. Eu já volto ali. Eu vou colocar uns dois aqui para garantir. Umas duas telas brancas, será? Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma. Tá.
Ah, as notas eu vou lançar agora, até a hora do almoço eu lanço tudo, se tudo correr bem, tá? Vamos lá, ó. A primeira parte do exercício pergunta a frequência do alelo C. Qual que é a frequência do alelo C? C recessivo, obviamente, né? Que eu não falei. Czinho, né? Qual que é a frequência do alelo Czinho, gente? Entendi o que está acontecendo aqui. Gente, só vou reiniciar a apresentação de slides, porque eu fiz uma atualização aqui e eu vou precisar mudar, tá? Mas já abro aqui de novo. Fazer um teste aqui agora. Ah, eu vou ter que treinar aqui desse jeito aqui, mas eu vou lá resolver. Moçada, olha só. É, Qual seria, então, para a gente, a resposta da frequência do alelo C, tá? Eu vou passar para outra página aqui. Vamos lá. A gente já viu lá que eu tenho 0,84, né? Nossa, como ficou grande. Que, na verdade, é o meu... Estou lá longe. Deixa eu arrumar isso aqui, que eu fiquei muito longe.
Vamos lá. Eu tenho 0,84, que corresponde ao P. Logo, Q é igual a 1 menos o P. Nossa, meu Q ficou lá fora. Puxa, pera. Não sei por que ele ficou fora. Ah, eu cliquei aqui sem querer. Tá. Então, ó. Oh, meu filho, dá minha borracha aqui. Apagar isso. Vou apagar isso. Tá. Então, eu tenho que o meu... Eu tenho que o meu Q, ele é o meu Q, ele é igual a 1 menos o P, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que o Q é igual a 1 menos 0, meu 8 mais bonitinho, né? A 0,84. Então, meu Q é igual a 0,16. Opa! Deixa eu achar meu mouse aqui de novo. Já achei. 0,16. Tá, mas olha só. Esse é o valor do Q, mas eu quero o valor de Q ao quadrado, né? Porque eu tenho que saber o valor do Czinho, né? E o Czinho, ó, se a gente pegar aqui, esse na verdade é o nosso valor de Q ao quadrado, né? Eu esqueci de colocar o quadrado aqui, né? Por que que esse daqui é Q ao quadrado, gente? Porque eu estou calculando os indivíduos que são Czinho, Czinho, né? Tá? Então eu tenho lá, para ter uma ideia, quando eu calculo o P, eu tenho que 16% da população, então calculando lá, envolvem ali Pzão e Pzinho, né? 16% da população, dizer Pzão, Pzinho, não, Pzinho e Pzinho, né? Czinho, Czinho, tá? Então esse é o Q ao quadrado. Para eu calcular o Q, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar aqui Q esse tempo que eu não trabalho com a minha placa, e aí a minha mesa digitalizadora, e aí ela fica mais complicada para mexer. Mas eu já me adapto com ela de novo. Vamos lá. Então, olha só. Vou deixar eu aqui de novo. Olha lá, vamos lá então. Estou aqui. Meu Q ao quadrado é igual a 0,16. Então, Q é igual a raiz quadrada de 0,16. A raiz quadrada de 0,16 é igual a 0,4. Nossa, ficou longe pra caramba. Tá?
De repente vocês estranham um pouco essa distância, é por conta disso aqui, ó. Tá? Ela não dá exatamente o tamanho da tela, e como eu não enxergo onde eu estou escrevendo aqui, eu vou olhando pela tela, então dá essa distância meio doida. Então eu já tenho que Q é igual a 0,4, tá? Se Q é igual a 0,4, né? Eu tenho que meu P é igual a quanto? Olha lá. 0,6. 0,6, exatamente. Então, se eu já tenho... Vou pegar um cantinho aqui. Olha lá. Então, meu P aqui, ó, ele vai ser igual a 1 menos o Q. Não é isso? Então, aqui fica 1 menos 0,4. Então, o meu P, ele é igual a 0,6. Sabendo disso, vamos para a tela seguinte aqui, que eu deixei uma outra tela em branco aqui. Eu vou apagar isso aqui, que ela foi para lá sem querer, e eu acabei escrevendo sem querer aqui. Tá. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular, usando aquela fórmula do P ao quadrado mais 2P. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o valor do P? 0,6. Peguei aqui, não. Apertei o botão aqui, não consigo escrever. 0,6 mais 2 vezes 0,6 mais... Cadê eu aqui? Aqui. 0,4 mais 0,4, mas isso aqui é... Esqueci de colocar lá no P, né? Isso aqui é elevado ao quadrado. E isso aqui é também elevado ao quadrado, que eu esqueci de pôr, né? Tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar 0,36 mais 0,48, tá? Opa, aqui não é mais não, gente. Eu cometi um erro ali, é vezes, com um sinal de mais ali, eu não percebi. Falei vezes e coloquei um sinal de mais. Aqui, ó. Tá? Vou arrumar ali. Deixa eu me localizar aqui. Isso aqui é multiplicação, não é soma, tá? Soma está aqui. Mais 0,16, isso vai dar 1. Tá, mas ali está perguntando em número, né? Ele não está perguntando frequência, não é isso? Então, olha só, eu estou fazendo aqui para ficar mais completo, mas eu já tinha, na verdade, o valor, né? Porque, veja bem, ó, eu não tenho um total de 500 indivíduos. Não mandei vir para cá não, minha filha, fica lá. Eu não tinha um total de 500 indivíduos, vai, 500? Eu vou olhar agora que eu já esqueci também. Deixa eu voltar lá para ver. 500. Tá? Oh, meu Deus. Frescura. Vou apagar aqui, eu apago de outro jeito. Vou continuar aqui do mesmo jeito, com a caneta. Depois eu vejo isso. Tá, então olha só.
Eu não tinha lá um total de 500. E quem eu estou procurando não é o número de Czinho, Czinho? Então, se eu fizer 500 vezes 0,16, isso vai dar quanto? 500 vezes 0,16. Oh, não é isso não que ele quer, né? É o heterozigoto, né? Espera aí. Vamos ver lá. Esperar de heterozigotos, perdão. Então, 500. O que apagou aqui? Então, vamos lá. 500. Eu. Achei. Agora só falta apagar lá, porque eu fiz o risco no lugar errado. Vamos lá. Opa, peguei no lugar errado. Então, eu tenho lá 500. Quem são os heterozigotos? Não é 0,48? Então, é 500 vezes 0,48. Isso aqui vai dar quanto? 240. Tá? Então, a gente fez toda essa conta para chegar aonde? Nesse 0,48 que está ali, né? Para poder chegar nesse número aqui, ó. Vou mudar aqui um pouquinho. Para poder chegar. Viu? Pegou uma caneta. E calcular esse número aqui, ó. Duro que ele apagou o que eu tinha feito, né? Mas tudo bem, eu faço de novo. Então vamos lá. Ops. Gente, agora eu perdi toda a coordenação do negócio aqui. Engraçado, ele não tá querendo apagar. Deixa eu apagar aqui por fora, peraí. Vou apagar isso aqui rapidinho. Agora foi. Tá. Voltando aqui então. Tá. Então, vou achar vocês aqui de novo. Pronto. Então vamos lá. Então eu tenho lá que 500 indivíduos vezes 0,48 vai dar um total aqui de 240, tá? Então, aí a gente fecha. Nossa, meu 500 aqui, cadê ele?
pedaço meu 5 faltando. Então, a gente fecha esse exercício, vai dar os 240, tá? Ok. Deixa eu, para não perder isso, deixa eu salvar aqui, porque ele está querendo apagar meus escritos aqui. Né? Vamos lá. E aí eu vou deixar esse daqui, ó, que é o último exercício para vocês, tá? Vocês vão resolver isso daí e vocês vão me encaminhar esse exercício. Eu vou abrir uma tarefa individual, tá? Vocês vão mandar individualmente, para ficar mais fácil, para a gente poder, então, discutir na próxima aula que a gente tiver, tá? Alguma dúvida aqui quanto a isso, gente? A dinâmica do exercício, qual é? Tá? Não é difícil. Aqui vai ser a mesma coisa do que vocês fizeram lá no outro, tá? Que eu fiz nesse anterior com vocês. Então, você vai calcular a frequência de alelos dominantes e recessivos, tá? Agora você vai calcular os dominantes e recessivos. Lembre-se, para calcular dominante e recessivo, frequência de alelos, o que vocês têm que fazer? Você tem que calcular na fórmula, tá? do P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, igual a 1. E aí você tem que lembrar que você tem um heterozigoto, tá? É só voltar lá no começo da aula, lá, que vocês vão ver aquela hora que eu estava explicando do cruzamento, que aparece lá 0,36, 0,48 e tal. Segue o que está ali, que vocês vão chegar na resolução do exercício sem problema. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Não, professor. Não? Agora está tranquilo. Tá? A aula, assim que eu terminar aqui com vocês, que eu terminar de parar a gravação, que eu parar a gravação da aula, vai demorar uns minutinhos, essa aula vai chegar no meu e-mail, disponibilizada para eu colocar no YouTube. Então, o que eu faço? Eu jogo ela no YouTube como vídeo não listado, e depois eu coloco lá dentro do Cigarra para vocês assistirem, tá? E aí vocês vão poder rever a aula, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu recebi uns e-mails aqui esses dias, e um dia eu vou aproveitar, se for de vocês, eu já vou responder aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui não é de vocês. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida aqui. Isso aqui também não. Não. Tranquilo, não é de vocês não, é da outra turma. Então tá. Oi, Eduardo, diga. Professor, você vai passar a chamada? Não, cara, não vou passar chamada não, tá? Porque aqui, na verdade, aqui, ó, quando eu abro o chat de vocês, eu tenho a lista de vocês aqui, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer uma coisa aqui bem prático, peraí. Uma coisinha aqui. A questão das notas, as notas funcionam assim, ó. Eu vou corrigir essa prova. As provas são tem a nota delas direitinho, né? Esse exercício que vocês estão me mandando, eu vou guardar para uma eventualidade assim, ó. Ah, fechei a nota de vocês lá. Você tem faltando alguns pontinhos ali para chegar, algumas coisinhas ali para chegar em 7, por exemplo, eu arredondo, tá? Mas desde que vocês tenham feito direitinho, me entregue direitinho, eu vou corrigir, obviamente, não é só entregar, né? Vou corrigir. E aí eu posso arredondar isso para vocês não terem que ir para fazer o exame, tá? A outra avaliação é na semana que vem, tá? Eu já vou entregar a nota agora, semana que vem é na outra, mas aí eu vou entregar tudo. Vai ser no mesmo esquema dessa primeira, tá, gente? Eu prometo que eu corrijo mais rápido, tá? Alguns probleminhas aí acabaram me atrapalhando nesse semestre, mas eu prometo que agora eu vou corrigir mais rápido, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui da chamada de vocês. Como é que eu vou fazer? Mas eu já tenho um jeito rápido aqui, peraí. Só um minutinho. Controles do organizador. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Deixa eu pegar um. Como eu tô ficando preguiçoso ultimamente, eu vou fotografar aqui mais rápido. Depois eu faço chamada lá. Tá. Eu podia ter feito por aqui, mas aqui fica difícil para resolver exercício com vocês. Dentro do Meet eu tenho uma lousa, sabe? Mas fica ruim de usar. Moçada, então, mais uma coisa, Eduardo? Deixa eu ver se eu entendi. A próxima aula vai ser prova, certo? Mas a prova vai ser. Isso. Mas isso. Aí, teoricamente, vocês não vão para a sala de aula, vocês vão resolver a prova só. Então vai ser tipo uma prova que nem essa última. Exatamente a mesma coisa. Mesmo esquema. Eu mando a prova, vocês juntam em grupo, resolvem e vão encaminhar para mim. Tá? Certo. E qual seria o conteúdo da prova? Só para eu me preparando. Vou falar agora para vocês, já coloco aqui, quer ver? Beleza. Deixa eu localizar aqui. Eu vou jogar minha tela aqui do cigarro para vocês e já mostro. Segunda avaliação. Aulas 13 a 21. 21. Não. Não é isso não. Tem que arrumar. A segunda avaliação, acho que eu peguei errado. Eu sei o que aconteceu, gente, na segunda avaliação. Deixa eu só conferir isso aqui, se foi isso mesmo. Ela saiu errado mesmo. Tá. Depois eu vou colocar aqui para vocês. Não vai até lá embaixo, não. É menos. Vou pegar os conteúdos aqui de cima, tá? Eu vou colocar os conteúdos para vocês, mas são os conteúdos que não entraram na primeira prova até a data de hoje. Até a genética de populações. Eu vou corrigir ali, tá? Mas ela vai pegar... Quilômetros nós vimos. Construção de mapa genético. Não, acho que vai ter que jogar mais para frente essa parada de vocês. Ficou pouco conteúdo. Eu jogo ela mais para frente, tá? Vou jogar a prova mais para frente, que eu preciso trabalhar mais umas coisinhas com vocês antes. A semana que vem a gente faz aula normal, tá? Aí depois eu informo a prova para vocês qual vai ser o conteúdo. Tá. Evelyn, Camila, Eduardo, vamos ver a lista de mãozinhas aqui que apareceram aqui para mim. Professor, Oi. em questão das suas aulas, você tá vendo quando que vai acabar elas? Tô. Vai dar tempo, não se preocupe. Tá bom. Tá? Vai dar tempo, não Tá. se preocupe. Tô acompanhando. Quem mais tinha levantado a mão aí? Mais alguém? Oi, Camila. Tá. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Oi, Ellen. Professor, até que dia que é para entregar essa atividade sua? Isso aqui eu vou colocar para vocês, provavelmente para entregar até segunda-feira, tá? Aí vocês Tá bom. pode fazer com tranquilidade, não tem pressa não, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Mais alguma coisa, gente? Ok. Então, vocês têm esse exercício para me entregar e aí eu deixo até segunda-feira, eu vou abrir a tarefa ali nessa mesma aula de genética de populações, tá? Vou abrir a tarefa ali para vocês. E na semana seguinte, aula normal, tá bom? Então, por enquanto, é só. Bom final de semana para vocês. Façam a tarefa, descansem, estudem, assistam série, qualquer coisa, mas façam as coisas que tem que fazer, pelo amor de Deus. Tá? Tchau, Até mais, professor. gente. Boa final de semana. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Tchau, professor. tchau.